Aí, meu amigo do Sport Like, vamos falar aqui de uma polêmica que tá rolando aí sobre quem tem mais título no Flamengo, né? O jornal Globo lançou uma matéria dizendo que depois que o Flamengo conquistou a Supercopa, o Arrascaeta e o Bruno Henrique teriam mais títulos do que o Zico. Então, o Roberto Assaf, um grande jornalista que tem mais de 20 livros publicados sobre futebol, o cara, né, publicou 20 livros, não quer dizer que ele é um cara que a gente não pode achar que ele não seja relevante no futebol, porque o cara que escreve 20 livros é porque o cara conhece, né? Então, o Mauro César Pereira levantou essa bola. Olha que o Mauro César, onde está envolvido, as pessoas sempre acham que é polêmica, né? Mas o Mauro César é um super jornalista, eu admiro muito ele, porque ele é um cara que sempre fala aquilo que você não quer ouvir, né? Porque geralmente tem muita gente aqui que vai pro YouTube, vai pros canais aí que falam só do seu clube e vai ouvir aquilo que quer ouvir, né, cara? E o Mauro César não, o cara é um super jornalista aí que realmente fala muita coisa e ele levantou essa bola aí sobre os títulos dos jogadores do Flamengo. Então ele explicou muito bem aí como é que é essa história aí, quem tem mais título com a camisa do Flamengo. Então bora ouvir aí o Mauro explicando aí todo esse imbróglio, toda essa polêmica e vocês vão ver que é uma polêmica sadia. Alguém que é muito dedicado com relação à apuração das coisas foi atrás dessa história e publicou um texto aqui dizendo que nananina não é bem assim não. Olho na tela aí que a gente vai mostrar o texto. Bruno Henrique e Arrascaeta não têm mais títulos do que Zico pelo Flamengo, assina Mauro César Pereira, que na verdade é uma pesquisa do grande Roberto Assaf, um jornalista de primeiríssima e um super pesquisador do Flamengo. Explica aí para nós, Mauro. Na verdade, ele que assina, né? Eu só cedi o espaço para o Assaf, exatamente, porque era necessário dar espaço para que ele pudesse colocar o seu ponto de vista e as informações. O Jornal Globo fez há alguns meses, 2 meses mais ou menos, um levantamento, com todo respeito, amigos, tacanho, de quantos títulos cada jogador tem no Flamengo e tal. E apontou que o Zico, o Júnior, Arrasca, Bruno Henrique tinham 13, Gabriel, né, que saiu. E aí, a partir do domingo, com a conquista da Supercopa, os dois têm 14 mais do que Zico e o Júnior. E o Assaf mostra nesse texto que não é isso. O Zico ganhou 23 taças pelo Flamengo. Não ganhou 13, ganhou 10 a mais. Ele não está contando Ramon Carranza, os torneios lá fora, não. Títulos oficiais do Brasil. O Júnior ganhou 22. E o Arrascaeta e o Bruno Henrique não tem 14, tem 18. Então, assim, é importante porque, assim, nesse país onde a história já foi várias vezes colocada de lado, já houve até posição oficial de governo, achando que, praticamente oficial, né, achando que a história não importa. A gente não pode contar a história de uma forma enviesada, nem pela ótica atual. A história é a história. A história é o passado, o presente, constrói a história. E eles excluem a Taça Guanabara. A Taça Guanabara era um título extremamente importante, que perdeu relevância, mas ainda assim, vocês vão lembrar que no ano retrasado, quando o Fluminense vence o Flamengo e ganha a Taça Guanabara, toda a mídia, inclusive o Jornal o Globo, trataram como o primeiro título, o primeiro troféu do Fernando Diniz. Lembra? Depois ele ganhou o Carioca também, né? Aquela goleada 4-1, mas ele ganha a Taça Guanabara. Primeiro título do Diniz, Taça Guanabara, Carioca, depois ganhou até a Libertadores da América com o Fluminense. E o Assaf mostra no texto, assim, ele contextualiza e mostra o quão importante era a Taça Guanabara. Aí ele cita alguns exemplos, né? Por exemplo, Flamengo 5, Fluminense 2 na Taça Guanabara de 72, 137 mil pessoas. Flamengo 1, Vasco 0, né, de 73, 160.342. Em 82, 100.967. Em 84, Fla-Flu, 99.898. Flamengo e Vasco em 99, 96.681 torcedores. Uma quantidade absurda de torcedores, Maracanã lotado, manchete, pôster de campeão. O Jornal Globo fazia pôster de campeão. Hoje a Taça Guanabara tem menos relevância, mas ela era muito importante numa época em que não existia Recopa, Supercopa, Sul-Americana, Copa do Nordeste para os times da região, nada disso. Libertadores só iam 2 representantes. Não tinha Copa do Brasil nessa época. E o campeão vice do Campeonato Brasileiro. Então, esse torneio ele era muito valioso, muito representativo.
Daqui a pouco vão colocar o campeonato estadual, que perdeu a importância, mas que no passado foi fundamental na formação de tantas gerações e tanta gente conquistou glórias e sofreu e vibrou com os estaduais como se não valesse nada. Daqui a alguns anos, algum gênio vai dizer que o título do Corinthians 77 não valia porque era estadual. Não valia. Se você perguntar a corintianos da minha geração e mais velhos um pouco, Casagrande e eu temos quase a mesma idade, eu acho que a mesma idade praticamente, cara, o título de 77 do Corinthians, talvez, eu acho, não sou corintiano, mas eu acho que valeu mais do que qualquer brasileiro. Foi uma catarse. Na escola, no dia seguinte, no Rio de Janeiro, Niterói, onde eu vivia, morava, não se falava em outra coisa. No mundo que não era esse mundo hoje que está tudo próximo, com a internet, a globalização, não. São Paulo parecia outro país e para a gente lá no Rio e vice-versa. E todo mundo acompanhou e todo mundo comentava, nossa, o Corinthians vai ser campeão. Quando a Ponte ganha o segundo jogo, 2-1, no Morumbi lotado, recorde de público do Morumbi, 150 mil pessoas aproximadamente. Comentários, será que vão perder de novo? Que o Corinthians tinha perdido de 74 para o Palmeiras com o gol do Ronaldo. Uma final também super esperada, com massacrante maioria corintiana no Morumbi, e o Palmeiras vence por 1-0, o Ronaldo primo do Tostão. Então, a Taça Guanabara era importante, a Taça Rio se comemorava, fechava-se o turno rebolso para comemorar, tinha pessoal na rua bebendo até tarde, era muito maior que a Supercopa do Brasil, gente. Então, se você vai contar a história, conta direito. Agora, é muito injusto você pegar o passado, filtrar e colocar, não, esses títulos valem que são importantes hoje. Daqui a algum tempo isso deve mudar de novo, outros torneios podem surgir, então a história tem que ser bem contada. E aí houve uma tremenda distorção, praticamente a mídia inteira comprou isso, o Flamengo homenageou. Acho que o Flamengo nem tem tanta culpa aí não, acho que a culpa maior mesmo é de terem colocado isso e ninguém ter antes, eu me incluo, tentado esclarecer. O Assaf fez o texto, publiquei, e eu acho que é importante. Vai ter gente falando, isso não é importante, tudo bem. Aí se a pessoa é ignorante, ela não quer conhecer a própria história, né? Eu pus, inclusive, um vídeo da Taça Guanabara 72 do Maracanã, Fla-Flu 5-2. O Liminha faz o primeiro gol do Flamengo, que é espetacular, tá lá na minha rede social. Quem quiser vai lá dar uma olhada. Aquele Maracanã lotado, aquele público espetacular, aquilo não valia nada, aquele pessoal estava ali de sacanagem. Vamos aqui ao Maracanã para um jogo que não vale nada. É uma brincadeira, quer dizer. Então, acho que é importante colocar isso aí de uma forma clara. E o Assaf não está contando troféus, repito, daqueles torneios que tinha uma certa relevância na época, né? Quando os times brasileiros iam para a Europa jogar torneio de Paris, Ramon Carranza, Teresa Herrera, etc. Não, está contando os títulos aqui. Então, são títulos importantes, sim, e que tem que ser contados. Até um colega hoje de manhã falou, mas aí vão misturar com aquela discussão dos títulos pré-71. Essa é outra história. A Taça Brasil é um título, só não é um campeonato brasileiro, na minha opinião. O Robertão, a mesma coisa. Até, de repente, dá para aceitar o Robertão. Tá? Mas aí essa outra discussão. Todos os títulos têm que ser reconhecidos. A questão aí é outra, é a transformação de uma coisa em outra, né? O campeão da Copa da Inglaterra em 1872, ele não era campeão inglês, era campeão da Copa da Inglaterra. O campeão da Taça Brasil é campeão da Taça Brasil, não é campeão brasileiro. Mas fizeram essa discussão aí, essa é uma outra discussão. Estou fazendo essa ressalva antes que alguém siga na mesma linha de raciocínio. Então, o Flamengo poderia até fazer essa correção, fica aqui a sugestão, porque o Jornal Globo errou. E o Assaf está corrigindo isso nesse texto. O trabalho é dele, o mérito é todo dele, eu só estou cedendo espaço e concordando com o raciocínio do Roberto Assaf, que tem nada mais, nada menos que 20 livros sobre futebol, não só sobre o Flamengo. 20 livros. Deve saber um pouquinho da história o nosso amigo Roberto Assaf, jornalista de longa trajetória em muitas redações e com 20 livros no currículo, né? Boa. Eu vou passar a bola para o Casagrande. E aí, meu amigo, o que você achou dessa analogia que o Mauro César Pereira falou sobre os títulos dos jogadores do Flamengo, né? Roberto Assaf aí mostra que conhece muito de futebol, né? O cara escreveu 20 livros. Então eu queria agora saber os comentários de vocês. O que vocês acham? Que o Flamengo ainda vai conquistar muitos títulos? Vocês acham que o Bruno Henrique e o Arrascaeta ainda vai chegar próximo ao Zico? Mas eu queria pedir também para vocês aí, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, quiser dar aquela força, pode inscrever, mas o que é mais importante mesmo é se você chegou até aqui é porque você gosta do nosso conteúdo, você é um guerreiro, a gente sempre valoriza vocês, porque vocês sempre estão aqui assistindo o canal Sport Like. Então deixa um like aí pra gente, que o like é mais importante do que a inscrição, porque a cada like que você dá pra gente, é mais 5 pessoas que é recomendado para assistir e ajuda a gente a ter mais visualização. Então aproveita aí, deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto, até a próxima, pessoal.